Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula. Vamos dar continuidade ao nosso tema Proclamação da República. Como nós falamos na aula anterior, a Proclamação da República é comemorada todo dia 15 de novembro. Vamos lá? Proclamação da República, segunda parte. Em 1889, os republicanos estavam unidos pelo ideal da Proclamação da República. Só não estavam unidos na forma de como isso aconteceria. Silva Jardim, ele era radical. Ele disse, vamos lutar. Já o Quintino Bocaiúva era um jornalista moderado. Ele disse, calma, sem derramamento de sangue. Enquanto Benjamin Constant, que era um professor da escola militar, ele era um pouco pacífico. Ele disse, concordo, deve haver outra saída. Aí o soldado, senhor Benjamin Constant, batalhões estão sendo transferidos para outras províncias. Aí o professor, o governo imperial está com medo de uma revolta. Precisamos de alguém que mantenha a unidade no exército. Isso fará com que nossa rebelião dê certo. Que tal Deodoro da Fonseca? Professor, Deodoro da Fonseca, perna fina, orelha seca. Aí ele, opa, foi mal. Não resisti. Era 9 de novembro de 1889. No clube militar, a revolta dos militares começa. Professor Lápido, vamos para a casa do Marechal Deodoro da Fonseca. Quem era o Marechal Deodoro? Era um marechal influente no exército brasileiro. Aí o rapaz lá que está com a charreta. Sim, senhor. Assim, acontecido lá, o professor disse, Deodoro, precisamos de que você lidere nosso movimento pela República. Ah, Deodoro, preciso pensar. Eu sou muito amigo do imperador. E vai que chove no dia. No mesmo dia, em 9 de novembro, na Ilha Fiscal, um baile suntuoso do Império mostra sua pompa e total alienação aos fatos. Ou seja, ele não estava nem aí para o movimento republicano. Veja só o que tinha na festa. E que pompa! São 4.000 pessoas consumiram 800 quilos de camarão, 500 perus, 1.200 latas de aspargos, 1.300 frangos, 64 fazões, 20.000 sanduíches, 14.000 sorvetes e 2.900 pratos doces regados de 10.000 litros de cerveja e 304 caixas de vinho e bebidas diversas. Aí o soldado, quem criou o cardápio? Aí a Mônica, né? Ela, quem mais? Magali, né? Gosta muito de comida. No dia 11 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca finalmente aceita liderar o movimento republicano. Aí ele disse, eu aceito. Aí o professor, perfeito. Aí o Deodoro, só tem um porém. Aí o professor, qual? Não façam piadinhas com meu nome. Ele descobriu que estava com piada com o nome dele. O golpe seria dado no dia 20 de novembro, mas no dia 14, o Major Solon Ribeiro espalhou um boato para agitar o exército de que o governo tinha decretado a sua prisão, a de Deodoro da Fonseca e a de Benjamin Constant. Aí ele, cochichando, né? Ele, sério? Aí ele correu lá para casa para avisar. Aí jogou a coisa, sério? Ou seja, ele foi para casa justamente do Benjamin Constant. Benjamin Constant foi se juntar às tropas, marchando para o Campo de Santana, onde ficava o Ministério Imperial. Aí ele, avise Deodoro, o professor disse, né? Aí ele, ó, saiu correndo. Quando chegou lá, jogou a bota novamente. Não acordou. Aí o professor disse, talvez se jogasse água. Aí ele ouviu, não precisa, tô indo. Não tem medo de água, né? É manhã de 14 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca lidera um batalhão. Tá vendo ele na frente liderando o batalhão.
e, marchando para o Ministério da Guerra, derruba o gabinete do Ministério Ouro Preto. Aí Deodoro entrou derrubando a porta. Aí o soldado disse: é derrubar, derruba no outro sentido só, Aí ele: ah, tá. 8 horas da manhã, Deodoro entra no quartel-general e saúda sua tropa. Aí disse: viva o imperador! Acredite se quiser, mas Deodoro realmente falou isso, pois ele era muito amigo do imperador Dom Pedro II. Aí o que o professor fez? Empreste ao coelhinho, mocinha. Aí, pá, ele jogou na cabeça do Deodoro. Desde leito, ele, com dor na cabeça. Aí ele: viva a República Brasileira! Assim, sem resistência ou derramamento de sangue, estava proclamada a República Federativa do Brasil. E o que é República Federativa? São vários estados reunidos, eu fiz reunidos, depois eu conserto, coloco o, reunidos em uma só nação. Aí o soldado: e agora, o que a gente faz? Aí o professor diz: que tal avisar o imperador que ele não apita mais nada? Então, no dia seguinte, no dia 19 de novembro, Dom Pedro II recebe o comunicado de que deveria deixar o país com a família real. Aí Dom Pedro: isso é uma ordem de despejo? Aí o soldado: tipo assim, mais ou menos. A República é reconhecida pelos Estados Unidos e por outras nações americanas e europeias. Vocês estão vendo aí os Estados Unidos reconhecendo que o Brasil era uma república. Aí Marechal Deodoro disse: gostei da bandeira. Aí tá aí, eles fizeram uma bandeira parecida com os Estados Unidos, só que mudando apenas as cores. Mas a bandeira provisória não agrada a todos. E em 19 de novembro é criada a bandeira definitiva da República. Aí, Marechal: linda! Aí tá aí a bandeira, onde todo mundo concordou que seria a bandeira definitiva do Brasil. E Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil. Aí ele: não, por quê? Ele disse: prefiro renunciar. Aí ele disse: mas Deodoro. Aí a Mônica perguntou: o que aconteceu? O presidente não quer tomar um banho para posse. Aí ele disse: só de 4 em 4 que ele não gosta de tomar banho. Então termina aí a nossa história em quadrinhos. Nós vamos para algumas curiosidades que é o Você Sabia. Você sabia? A República era representada nos desenhos como uma mulher. Essa mulher representava a liberdade e a Revolução Francesa. Agradou tanto que a maioria dos artistas da época usava esse desenho quando queria representar a República de um país. Você sabia que Deodoro da Fonseca, embora doente de cama, juntou forças e liderou o movimento pela República no dia 15 de novembro de 1889? Manuel Deodoro da Fonseca, que é o nome completo dele, nasceu no dia 5 de agosto de 1827 e tinha 9 irmãos, sendo 2 mulheres e 7 homens. Todos eles eram militares. Você sabia? A Constituição Brasileira de 1891 instituiu o voto direto para presidente e vice-presidente, só que o voto na época não era secreto. A votação era aberta, isto é, feita em voz alta e registrada em um livro. Se você chegava lá na frente de um escrivão, você dizia que votava e ele registrava. No caso aí, o professor estava votando dele mesmo, ele disse: voto em mim mesmo. Você sabia que a bandeira do Brasil, a provisória, durou apenas 4 dias? Foi o tempo que durou a bandeira provisória da República. Ela foi substituída pelaquela permanente no dia 19 de novembro de 1889. Desde então, neste dia, ou seja, dia 19 de novembro, é comemorada o Dia da Bandeira. Certo? Então, em cima disso, nós vamos fazer a gente vai fazer o exercício. A primeira questão, vocês vão responder essas expressões numéricas para descobrir o dia em que se comemora o Dia da Bandeira.
O segundo, você vai enumerar corretamente os nomes com as profissões desses 3 homens que foram importantes na história do Brasil. A terceira questão, eu quero saber quem foi o primeiro presidente do Brasil, se vão fazer o nome dele. A quarta questão, eu quero saber quanto tempo durou a bandeira provisória do Brasil, se vão marcar a alternativa correta. A quinta, eu quero saber o que significa República Federativa, no assunto tem. A sexta questão, em que dia foi proclamada a República do Brasil? É justamente o assunto que nós estamos vendo. E a sétima questão, vocês vão responder essas 9 questões aí. Eu coloquei a primeira letra de cada palavra. Número 1, forma de governo onde o rei exerce o poder. Segundo, tropas de um país, como é chamada tropas de um país. O 3, anunciar em público e em voz alta, pois justamente o que Dom Pedro fez. Ele anunciou em público e em voz alta. Dom Pedro não, desculpa, Marechal Deodoro. O 4, funcionário que trabalha para o governo. Nós estudamos lá que o dia 28 foi esse dia de teto funcionário. Então, é só se lembrar lá da aula do feriado dia 28. 5, pano com o distintivo do país. Aquele pano que tem um símbolo do país. Como é que eu chamo? Começa com a letra B. 6, regras. Regras. Tem 3 letras. É a mesma coisa que regras. São apenas 3 letrinhas. O 7, clero. É onde você vai rezar. Onde você vai orar. 8º, planta muito cultivada no Brasil. Lá no Império tinha uma planta que era muito cultivada. Só tem apenas 4 letras. E a 9ª, grande propriedades de terra. Ou seja, quando você tem um grande terreno, como é que eu chamo? Começa com a letra F. Né? Pronto. Está aí o nosso exercício, a nossa atividade de hoje, com o nosso conteúdo. Então, na dúvida, as dúvidas que surgirem, entre em contato conosco, que nós tentaremos amenizar da melhor forma possível. Ok? Boa aula, um bom exercício e até a próxima.